A paz do Senhor, irmãos. Estou pregando aqui, mas o que vem após mim amanhã é mais poderoso que eu. Deus continue abençoando, pastor Cláudio, sua mãe digna esposa e todos que aqui servem ao Senhor. Esta igreja tão abençoada. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Ezequiel fica depois de Lamentações de Jeremias. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? O profeta Ezequiel, dentre todos os profetas, na lição do Velho Testamento, é tido pelos grandes eruditos, teólogos, mestres da palavra, que o livro do profeta Ezequiel é o livro de um grau maior de dificuldade de interpretação, haja vista as visões que Deus concedeu ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi contemporâneo do profeta Jeremias e também do profeta Daniel. Ezequiel profetizou no período mais difícil que Israel vivenciou, que foi o período do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, o propósito deste cativeiro foi para curar a nação de Israel do pecado terrível da idolatria. Se vocês quiserem saber qual era o diagnóstico da saúde espiritual de Israel, é só ler o Vale dos Ossos Secos, ali está representada a saúde espiritual da nação de Israel. O cativeiro babilônico foi para curar Israel do pecado da idolatria. Já disse aqui outra vez que aqui estive que, pós o cativeiro babilônico, nunca mais, até o dia de hoje, pós o cativeiro babilônico até o dia de hoje, nunca mais se assentou um rei no trono da nação de Israel. O último rei foi esse aqui, Jeoiaquim. Depois, nunca mais um rei se assentou no trono da nação de Israel. O próximo a se assentar, vocês sabem quem é. Gabriel disse a Maria: esse menino será grande, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará na casa de Jacó para sempre. O seu reino não terá fim. O próximo a se assentar chama-se Jesus de Nazaré. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Pois bem, o profeta Ezequiel está inserido entre os profetas maiores, pois nós temos os profetas maiores e nós temos os profetas menores. Não são maiores porque valem mais, e também não são menores porque valem menos. Quando referimos-se a profetas maiores e profetas menores, estamos falando da extensão do ministério de cada um e do tamanho do seu livro, do seu cânon sagrado. Ezequiel está entre os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e o profeta Daniel.
O capítulo 1 fala a respeito da chamada do profeta Ezequiel. E aqui o texto diz que Ezequiel era filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus. Quando Deus levantou e formou e criou a nação de Israel, Deus estabeleceu que apenas a tribo de Levi seria a tribo sacerdotal. Também é preciso compreender que nunca foi propósito de Deus que somente uma tribo dentre as 12 fosse uma tribo sacerdotal. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus é que toda a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. Deus não queria só uma tribo. Deus queria que toda a nação fosse uma nação sacerdotal. E por que, pastor, que apenas a tribo de Levi tornou-se uma tribo sacerdotal? Porque foi a única tribo que não se encurvou ou se contaminou no advento do bezerro de ouro, lá no deserto. Quando ela se permaneceu fiel a Deus, então Deus separou a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal. Mas o propósito de Deus era que toda a nação fosse uma nação sacerdotal. Por isso, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, 8 e 9, ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Ou seja, através do sangue de Jesus, todos nós somos sacerdotes e temos acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é o véu que se rasgou, que é a carne de Jesus na cruz do Calvário. Quando ali ele foi rasgado, ele estava dizendo, o Pai estava dizendo, todos agora têm acesso ao lugar mais íntimo. Glória ao nome de Jesus. Então, Deus estabeleceu alguns critérios para alguém ser sacerdote. O primeiro critério tinha que ser da tribo de Levi. Não havia possibilidade alguma que alguém que não fosse da tribo de Levi ser um sacerdote. A exigência de Deus, primeira, tinha que ser da tribo de Levi. A segunda exigência é que o sacerdote não podia, a pessoa escolhida não podia ter nenhum defeito físico. Ele tinha que ser, no seu físico, sem nenhuma lesão ou defeito, do alto da cabeça à planta dos pés. Para ser sumo sacerdote, que é um grau a mais, acima, além de ser da tribo de Levi, não ter defeito físico algum, ele tinha que ser da ramificação de Arão, ou seja, a sua genealogia tinha que vir da casa de Arão. Outra coisa, um sacerdote, para ser sacerdote, ele era separado com 25 anos de idade, está lá em Levítico, as leis do sacerdócio. Com 25 anos ele é separado. Quando Davi assumiu o reino, ele abaixou para 20, a partir dos 20. Mas, segundo Moisés, era com 25 anos que ele era separado para ser sacerdote. Só iria assumir o ofício sacerdotal quando ele fizesse 30 anos. E o que é que ele fazia dos 25 aos 30? Ele tinha que aprender algumas coisas. Número 1, ele tinha que entender de veterinária. Por quê? Porque o sacerdote era responsável para receber os animais, separá-los para o sacrifício. Então, ele tinha que ter conhecimento de inspecionar ou observar, fazer a inspeção de um cordeiro ou do animal, para ver se ele não tinha nenhum defeito, se ele não tinha nenhuma doença, alguma lesão, porque Deus não aceitava sacrifícios de animais com defeito. Então, ele tinha que entender de veterinário.
O sacerdote, durante esses 5 anos, ele ia aprender sobre as leis de Deus, porque não somente ele era um sacerdote de ofício espiritual, como também ele trabalhava como juiz para julgar as causas do povo. É outro. Ele tinha que entender um pouco de medicina, pois naquela época havia a lepra, que era algo muito comum, mas o pastor tinha que entender um pouco, para eles saberem identificar que tipo de lepra era, se era contagiosa, se não era. Por isso que quando Jesus curou o leproso, o que ele disse? Apresenta-te ao sacerdote, como instruiu Moisés, e ele vai averiguar e dar o diagnóstico. Pensa como é que o sacerdote tinha que aprender todas essas coisas. Então, quando ele fazia 30 anos de idade, ele estava formado, apto para assumir o ofício sacerdotal. Dos 30 até os 50, ele seria sacerdote, e com 50 ele era jubilado. Ele saía do ofício sacerdotal e iria trabalhar nos bastidores, entendeu? Fazendo as campanhas, envelope, essas coisas todas. Mas no ofício sacerdotal até os 50, dos 25 aos 30. Ezequiel tinha todos os predicados para ser sacerdote. Ele era da tribo de Levi, ele é filho de sacerdote, ele se preparou, ele recebeu a chamada através da genealogia, do sangue, ele se preparou e estudou aos 25 aos 30. Agora, olha o que diz a Bíblia. No capítulo 1, verso 1. E aconteceu que no 30º ano aqui é a idade dele. O que significa que ele está dizendo aqui, quando eu fiz 30 anos, ou seja, eu estava pronto, estava apto, tinha todas as exigências, o meu perfil, os predicados, mas aconteceu que quando eu fiz 30 anos, Israel estava sendo levado em cativeiro. Então Ezequiel está longe da sua terra. Ezequiel está longe do templo. Sacerdote sem templo não tem nenhuma serventia. Ele está longe do altar, está longe da liturgia, não há culto, ou seja, quando ele está apto para servir naquilo que ele nasceu para ser, diz a Bíblia que os céus estavam fechados. Como Deus não fica encurralado, e ninguém consegue deixar Deus sem saída, quando Ezequiel está frustrado, porque não pode servir o sacerdócio longe da terra, o templo pegou fogo, porque a Babilônia, quando invadiu na terceira incursão, colocou fogo, destruiu tudo, Jerusalém está acabada. Ezequiel está no meio dos cativos, às margens do rio Quebar, não tem para onde ir, acabou, está em cativeiro, já faz 5 anos, não tem mais nada, diz a Bíblia, então se abriram os céus. O Deus a quem ele serve, então entrou na parada e disse, Ezequiel, eu vou abrir os céus. Como eu não fico encurralado, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então eu quero trazer nesta noite dois elementos fundamentais na vida de Ezequiel, quando Deus o vocacionou para ser profeta. Diz o texto, os céus se abriram, eu vi visões de Deus, no verso de número 3, vê expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Os céus se abriram e manifestou-se na vida de Ezequiel a mão do Deus Todo-Poderoso. O que eu profetizo nesta noite sobre a tua vida, os céus que estão fechados se abrirão, e quando estes céus se abrirem, você verá manifestação da mão do Deus Todo-Poderoso na minha vida e na sua vida.
Existem 5 maneiras, ou 5 ângulos, ou 5 maneiras de a mão de Deus se manifestar na minha vida e na sua vida, como se manifestou na vida do profeta Ezequiel. Número 1, a mão de Deus está na minha vida, na sua vida, aonde, pastor? Embaixo. E o que a mão de Deus na minha vida por baixo faz? Ela te sustenta. Glória ao nome de Jesus. Eu não cheguei aqui porque sou bom. Você não chegou até aqui porque é habilidoso. Você não chegou até aqui porque é inteligente. Nós não chegamos aqui porque merecemos. Nós chegamos aqui porque estamos sustentados. Oh, glória ao nome de Jesus. Pela mão de Deus. Eu preguei na vigília, na sede, e disse lá, e vou dizer aqui agora. Nesta carreira que eu estou, nessa carreira que nós estamos, eu nunca constituí ninguém como meu inimigo. Vou repetir. Eu nunca constituí ninguém como meu inimigo na minha trajetória. Acredito que até mesmo você não tenha constituído ninguém ou alguém como seu inimigo. Mas o fato de eu não ter constituído ninguém como meu inimigo, e até mesmo você não ter constituído ninguém como seu inimigo, isso não nos livra que alguns nos constituam inimigo deles. Ou seja, eu posso não constituir ninguém como meu inimigo, mas não impede que alguém me constituiu como inimigo dele. E daí, pastor? E daí que ele vai perder tempo? E daí que quem constituiu você como inimigo vai perder tempo. Por quê, pastor? Porque você não chegou aqui porque você pode. Você não chegou aqui porque é habilidoso ou inteligente. Nós só chegamos aqui porque estamos sustentados. Oh, glória ao nome de Jesus. A palavra não é minha, é dele. A graça não é minha, é dele. A unção não é minha, é dele. O poder não é nosso, é dele. A glória não é nossa, pertence a ele. A igreja não é propriedade de homem. A igreja pertence a Jesus de Nazaré. Nós estamos sustentados pela mão de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora eu também preciso explicar-lhe que a mão de Deus não é a mão do Cristo Redentor do Corcovado. Como assim, pastor? O Rio de Janeiro é responsável por 28%, se não me engano, do turismo nacional. Todos que vêm de fora ao Rio têm que ir no Corcovado. Para quê? Para ver o Cristo. Só que quando chega lá, a mão dele está assim. Décadas, assim, não vai mudar nunca, está sempre assim. Essa não é a nossa mão que nos sustenta. A mão de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Ela não é uma mão de estátua que fica parada. Como é isso, pastor? A mão de Deus se move. A vida do crente não é uma linha reta. Não, se fosse assim, não, a linha. Como é a vida do crente? Tem dia que você chega na igreja, se te derem a paz do Senhor, você mata com tanto fogo. Está igual um dragão. Paz do Senhor, sai chamuscado. Está igual Elias. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e quem vier com você aí fogo. Mas tem dia que se te der a paz do Senhor, nem responder você consegue. Porque o negócio está tão ruim, é que você está lá embaixo. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Outra hora lá em cima, outra hora lá embaixo. E daí, pastor, não interessa onde você esteja, o importante é estar. Oh, glória ao nome de Jesus. Se estiver lá em cima, na mão de Deus, e lá embaixo, na mão de Deus, lá em cima, na mão de... Por quê? Porque a Bíblia diz, Deus é Deus dos montes.
Quando eu estou lá em cima, Ele está comigo. Mas Ele também é Deus dos vales. Quando lá embaixo nós estamos, Ele também está comigo. Eu estou e sou sustentado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Recebe aí, meu filho. Você rompeu 25 para 26, sustentado pela mão de Deus. E eu profetizo que vai findar 2026 guardado e protegido por baixo. A mão de Deus está por baixo para nos sustentar. A mão de Deus está à nossa retaguarda. Para quê, meu filho? Para nos guardar. E como é que eu faço para saber que a mão de Deus está na minha retaguarda para me guardar? Olha para trás. Mas não se deve olhar para trás como olhou a mulher de Ló. Quando ela olhou, ficou, meu Deus, a minha casa. O carro que eu comprei, zero. E tudo aquilo. Olhou com pesar do que tinha deixado para trás. E como é que eu devo olhar? Você deve olhar para trás para ver a mão de Deus te guardando. Quando você olhar, você vai ver onde você estava. Onde você está. O que você não era. E o que você é. O que você não tinha. E o que você tem. Ou o que você não podia. E agora o que você pode. Para onde você ia. E agora para onde você vai. Essa presença gloriosa aqui. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Onde você estava e agora onde você está, Pedro diz, antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Você pode aplaudir a Ele. Mão para retaguarda. Embaixo, a retaguarda. Mão de Deus está na nossa vida, à direita e à esquerda. Para quê? Para proteger. Porque a Bíblia diz, eu sou a tua sombra. A tua direita e a tua esquerda. Porque sol não gira, quem gira é a terra. Rotação, translação. Uma volta em torno do sol, uma volta em torno de si. A sombra que está na direita vai para a esquerda. E aí? Não, fica tranquilo. Que eu estou à sua direita e à sua esquerda. Porque 1000... irão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você. É que às vezes a flecha passa perto. É só para a gente ficar esperto. Mas Jeová, eu vi. Passou perto, mas não pegou. Vai embora. Aí tem hora que ele chega mais pertinho, chega, passa raspando. Senhor! Passou bem pertinho. Eu vi, eu sei até alguns centímetros passou perto. Assim. Pegou? Não. Então vai. Porque praga alguma chegará à tua tenda. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória ao nome de Jesus. Mão por baixo para sustentar. Atrás para guardar. À direita e à esquerda para proteger. Mão à frente para direcionar. Bendito seja o nome de Jesus. Mão na frente. Por isso Paulo disse, uma coisa agora faço. É que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para lá. Ou seja, a mão de Deus está na nossa frente. Para nos direcionar para onde nós vamos chegar. Agora, essa carreira, segundo a Bíblia, que nos está proposta, é uma carreira tão linda, que você não precisa disputar com o irmão do lado. Como é isso? Não precisa. Você não precisa disputar comigo. Você não precisa disputar com o pastor Cláudio. Você não precisa disputar com quem canta. Não disputa. Por quê? Porque nesta carreira que nos foi proposta, ninguém chega na frente. Como é isso? Não. Se tem uma carreira que vencedor não é aquele que chega primeiro, é esta aqui. Porque até quem foi agora está esperando a gente.
ninguém vai chegar primeiro. Paulo escreveu na carta a Timóteo, disse assim: Timóteo, meu filho na fé, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Não despreze o dom que é em ti, que por sinal foi lhe dado com imposição das minhas mãos. Olha, eu já estou pronto para ser oferecido como sacrifício de aspersão. O fim da a minha partida já está próxima. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu concluí a carreira. O que eu tinha que pregar, preguei. As cartas que eu tinha que escrever, escrevi. Os sonhos que eu tinha que sonhar, sonhei. As batalhas que eu tinha que batalhar, batalhei. As lutas que eu tinha que lutar, lutei. As guerras que eu tinha que guerrear, guerreei. As aflições que eu tinha que sentir, senti. As frustrações que vieram, recebi. As provas que eu tinha que passar, passei. As vitórias que eu tinha que ganhar, ganhei. Ou seja, eu acabei a carreira. Eu não deixei ela sem ser concluída. Oh, glória ao nome de Jesus. Se tem algo que Deus não suporta, é quem começa e para. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno. Ou seja, o que Deus te fez começar, Ele quer que você termine. Glória ao nome de Jesus. É que nós nos assustamos. A carreira que nos foi proposta, quando a gente começa essa carreira, aí dá de cara com Golias. Aí você pode ter um Golias, Jeová. Mas eu botei o Golias aí. Faz parte do projeto. Senhor, há um deserto. Deserto está dentro do script. Vai embora. Você só não pode parar. E como é que eu faço? Vai do jeito que você está. Pastor, eu estou triste. Vai triste assim mesmo. Pastor, a porta trancou. Vai com ela trancada. Pastor, estou numa luta. Vai na luta. Pastor, fiquei frustrado. Vai frustrado. Não para, nem que frustrado pare. Pastor, eu estou cansado. Vai cansado. Pastor, lá em casa está uma guerra. Vai com a casa e com a guerra assim mesmo. Pastor, o namorado me largou. Vai sem namorado. Pastor, a namorada me deixou. Vai sem namorada. Pastor, perdi o emprego. Vai desempregado. Pastor, não estou conseguindo andar só de joelho. Vai de joelho. Pastor, não está dando, só estou rastejando. Vai rastejando. Pastor, eu pensei que eu ia ser separado para o diaconado. Não fui, então vai sem ser diácono. Pastor, eu pensei que eu ia ser pregador, não foi. Vai sem ser pregador. Pastor, só está dando para eu fazer assim. Vai assim. Pastor, eu não consigo nem rastejar. Então vai rolando, mas não pare, não pare. Vai rolando, vai rolando, vai rolando. Vai. A sua carreira não é para terminar no meio, nem no começo. A sua carreira é para ir até o fim. Paulo disse, só me resta agora, quando ele escreveu a carta, receber a coroa de justiça. É mesmo, Paulo? Vai receber agora? Não, naquele dia. Ou seja, eu vou partir agora, mas só vou ser coroado lá na frente. E por que tu não vai ser coroado agora? Porque eu tenho que esperar uma galera. E que galera é essa, Paulo? Ele escreve, não somente a mim, mas a todo. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Mão embaixo me sustenta, mão atrás me guarda, mão à direita e à esquerda me protege, mão na frente me direciona e mão por cima. O que ela faz, pastor? Me abençoa. Disse o Senhor, as minhas mãos não estão encolhidas, para que eu não possa. Oh, glória ao nome. A mão em cima para abençoar. Balaque chamou Balão. Balão, tem uma proposta para ti. Qual é a proposta? Tem um povo que saiu do Egito que cobre a terra. E o que você quer? Joga uma praga. Mas pega aquela que não falha. Aquela praga mais praga que você tem. Aí Jeová, você vai, mas deixa comigo. Aí vem Jacó passando. Jacó é a nação. Jacó vai passando. Joga balão. Eu engasgou. Vai, balão.
Engasgou de novo. Aí Balaão, o que está acontecendo com você, rapaz? Você é o cara que amaldiçoa geral. Joga logo essa praga antes que esse povo passa. Engasgou. O que houve, Balaão? Eu não posso. Por que você não pode? Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Pode matar a galinha branca, para não ficar no racinho. Pode matar a galinha preta também. Pode matar guidar com farofa, garrafa de marafo, vela de 7 dias, novena, quarentena, folha de 5 pontas, cruz de Caravaggio, galho de arruda, vassoura atrás da porta, ferradura. Podem contar 7 ondas aí na praia e jogar rosas para Iemanjá. Vai, a rosa vai, depois vai voltar, porque maior que Iemanjá é Jeová o Todo-Poderoso. Pode bater atabaque, pode virar o gangue, pode ir no voodoo, candomblé, pode ir mesa branca, mesa rosa, mesa preta, mesa amarela, pode jogar búzio, pode jogar as cartas, pode a cigana ler a mão, não interessa, garrafa de marafo, pode apelar para Obaluaê, Oxóssi, Exu, Pombagira, Zé Pilintra, pode fazer o que quiser, menininha do Cantuá, os discípulos de Omar Cardoso, Seixunoye, pode ir para onde for, eu e você estamos debaixo de uma mão que nos sustenta. Recebe aí, meu filho. Se a vizinha fez algo para arrebentar com teu 2026, ela está lascada, porque você está sustentado, guardado, protegido, direcionado e abençoado. Essa igreja já rompeu o império de César, de Nero, Júlio César, Roma, e ela chegou até aqui porque é uma mão que nos guia. Recebe aí a de Vequeraruama, profetizando. Recebe. O Calabachuri canta. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele. Recebe aí, meu filho. Essa mão vai na tua casa agora. Essa mão vai na tua empresa agora. Essa mão vai no teu ministério agora. Esta mão vai no teu filho agora. Recebe. Recebe. Aleluia, 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 aleluia. Uremachuri canta, aleluia. Hey, Joremachuria, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, oh Espírito de Deus. Aonde foi essa mão, pastor? Os reis não entendiam que aquele cativeiro era um cativeiro que Deus permitiu que acontecesse. Nabucodonosor foi quem invadiu Jerusalém, pastor com os animais. Deus mostrando, eu sou todo poderoso. Belsazar assume o trono, dá um grande banquete. Aí lá na virada da noite lá, falou o seguinte: eu estou com vontade de tomar cachaça. Eu não quero esses cálices aqui não, eu quero os cálices de ouro. Vai lá buscar os cálices que meu pai trouxe, que o rei trouxe de Jerusalém. Trouxeram os vasos consagrados a Deus, na tesouraria.
Aí diz a Bíblia, e quando o rei bebeu do vinho, parte de uma mão, a mão que sustentou Ezequiel, que guardou, protegeu, direcionou, abençoou, foi lá no palácio. Diz a Bíblia que o rei empalideceu, perdeu a cor. As juntas de seus ossos relaxaram. Acabou a festa. Ninguém conseguiu interpretar a escritura. A velha entrou e disse assim, no teu reino, um homem, tem outro não, só tem um, que repousa sobre ele o Espírito dos deuses santos. Ou seja, a mão de Deus está com ele até hoje. Quem é? É Daniel, que o rei colocou o nome de Belsazar. Chama-o. Aí quando Daniel entrou, se és tu, Daniel, o mesmo? Sou eu, o mesmo. Aí Ezequiel, o Daniel, quando olhou, por certo, né? Isso é conjectura. Daniel pode dizer assim, bem, o negócio está meio, mas eu posso não saber o que está escrito, mas eu conheço quem escreveu. Porque não estava escrito, pesado foste na balança, não estava escrito assim. Pesado foste na balança, foi deixado de falta. Não, estava escrito assim, ó. Mente aqui, eu falo assim, pesado, pesado, passado, passado. Era isso que estava escrito. Pesado, 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 passado, passado. Quando Daniel bateu o olho, eu sei quem é que escreveu. Conhece ele, conhece. Falo com ele 3 vezes por dia. E o que está escrito? Está escrito assim, ó, pesado fostes na balança, e foste achado em falta. De ti passou o teu reino, e foi entregue aos medos e os persas. Por quê? Porque pegaste aquilo que não era teu, consagrados a Deus. Em outras palavras, Israel só está em cativeiro, não é porque tu és poderoso, é porque existe um trono acima do seu. Alguém que está sentado, Ezequiel viu isso no capítulo 1, verso 14, 15, ele disse assim, e vi acima do firmamento, semelhante a um trono, e alguém assentado sobre ele. Qual é a síntese do sermão, pastor? É que toda dificuldade que eu e você passamos está no controle. Vou repetir para você entender. Toda dificuldade que passamos está no controle de Deus. É o trono quem governa a nossa vida. Esse trono que se manifestou para Ezequiel no capítulo 1, é o mesmo trono que se manifesta para Isaías no capítulo 6, e o mais lindo para encerrar, é o mesmo trono que se manifesta em Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, quando Jeremias vê tudo destruído, o templo, Israel em cativeiro, ele disse, caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos, por causa disso desmaiou o nosso coração, escureceram nossos olhos, e pelo monte Sião que está assolado, onde está o templo, pelo monte Sião que está assolado, andam as raposas, porque aqui está tudo destruído e acabado. Aí Jeremias levanta os olhos e diz assim, mas o teu trono, oh glória a Deus, eu vou repetir, aqui está tudo acabado, mas o teu trono subsiste de geração em geração. O que Jeremias está dizendo é que antes de tudo existir, o seu trono já foi estabelecido. Antes da existência, o seu trono já estava aqui. Oh, glória ao nome de Jesus. Isso aqui parece até um paradoxo, ou algo assim, que surreal. Como assim, pastor? O seu trono subsiste, ou seja, antes da existência o seu trono já é. E como funciona isso, pastor Elcio? É que a existência chegou para Deus e disse assim, eu vou me ajoelhar diante de ti. E o que você quer, existência? Eu quero te agradecer porque o Senhor me fez existir. Aleluia! A existência se encurva diante do trono para dizer, eu só existo porque tu és aquele que me fez
e que me faz resistir. E sabe qual é o mais lindo desse trono? É que esse trono é móvel. O que significa, pastor? Que ele pode estar aqui nesta noite. E como é que a gente pode entender que o trono de Deus está aqui nesta noite? Porque nós o entronizamos no meio dos perfeitos louvores. Quando a gente louva, Jeová diz: o meu trono está aqui. Você sente ele aqui? Você pode aplaudir a ele, você pode adorar a ele, mais forte, mais forte. Oh, glória.